Olá, bem-vindos ao canal A Voz do Santos. Inacreditavelmente, depois de quase 2 meses sem vitória, o Santos resolveu vencer fora de casa. Resultado: Vitória 0, Santos 1, nesse domingo, 25 de maio. Coincidentemente, o dia que eu decidi começar o meu canal aqui sobre falar do Santos Futebol Clube. E vamos fazer uma análise aqui junto com vocês. Eu conto com os comentários. Já vou pedir já de antemão, nesse início, que você que gosta do conteúdo do nosso canal, se inscreva, dê o like, ative as notificações, ative o sininho lá e dá uma força pra gente, beleza? Galera, foi uma vitória assim inacreditável, né? Depois de um longo e tenebroso inverno aí de mais de 45 dias que o Santos não tinha uma vitória. A última vitória foi lá contra o Atlético Mineiro, né? Pelo Campeonato Brasileiro, e ainda não é suficiente, né? Dada a situação que o time se encontra hoje. Mas foi bom. 3 pontos, né? Eu gostaria, por exemplo, que o Santos jogasse mal todo jogo e ganhasse de 1-0, né? Porque o futebol é resultado. A gente sabe que jogar bem todo jogo e não ganhar não tem muita serventia, né? Não tem muita vantagem. Então, fazer uma análise bem rápida aqui de como foi o jogo, né? O Santos eu achei que começou seguro, começou bem, com uma posse de bola até razoável ali no comecinho do jogo. Vou fazer uma análise jogador a jogador aqui bem rapidinho para vocês, mas foi um time assim que demonstrou, pelo menos no primeiro tempo, aquilo que vinha demonstrando já em outras partidas, né? Teve algumas partidas como na estreia contra o Vasco, por exemplo, que saiu ganhando e depois decaiu, acabou perdendo. O jogo contra o Bahia também foi assim. E assim, no geral, no bojo geral, foi mais ou menos igual às outras partidas, né? A gente teria que analisar internamente aí, o pessoal que está mais inserido nesse meio de falar do Santos, sobre essa questão que o Santos ele decai demais no segundo tempo. São tempos assim totalmente distintos, na verdade, né? O Santos faz um primeiro tempo bom, ele tem ali uma ideia de jogo, não tem ainda um certo padrão. A gente vê que falta ali o Kleber Xavier encaixar alguma coisinha, uma coisa aqui, uma coisa ali. Mas no segundo tempo, principalmente ali depois dos 15 minutos, o time desaba fisicamente, né? A gente sabe que o Marcelo lá é um ótimo preparador físico, ele tem muitas referências aí, tem um currículo extenso, um currículo bom dentro dessa parte de preparação física do time, mas precisa saber o que está acontecendo, porque assim, quando você decai muito fisicamente, principalmente no segundo tempo, você dá abertura para o adversário te atacar, né? Aconteceu isso em quase todos os jogos do Santos. O Santos perdeu, por exemplo, a Grêmio e Corinthians dessa forma. E hoje, por exemplo, fez 1-0. E no segundo tempo o time puxou o Vitória para cima dele. E foi só, que o Vitória não tem muita qualidade ali do meio para frente, né? O time do Vitória é bem limitado, né? Com todo respeito, eu vou dizer assim, o Vitória tem um time que não oferece muito perigo aos adversários, mas se você puxa ele para cima, o adversário sente que pode crescer, ainda mais do histórico recente do Santos, né? Vou fazer uma análise rapidinha aqui para vocês, jogador a jogador, do que eu achei que foi a partida, né? Gabriel Brazão é muito seguro, né? Gabriel Brazão hoje fez muitas defesas importantes ali. Tem algum detalhe ou outro assim que às vezes passa despercebido pelo torcedor, mas que nem, por exemplo, no primeiro tempo ele espalmou uma bola ali ainda dentro da grande área, né? Eu penso que o goleiro tem que espalmar a bola para fora para não dar justamente esse tipo de chance para o adversário. A gente quase tomou o gol de empate por causa disso daí. Mas no geral, muito bem, muito seguro. É um cara que dá uma segurança legal para a defesa do Santos ali. Léo Godoy, gente, Léo Godoy, cara, Léo Godoy não vai, velho. Léo Godoy é um cara assim, eu ia até falar do Souza primeiro, mas como tá na sequência, o Léo Godoy é um cara que ele precisa de um entendimento maior com a bola. Tem uma parte cognitiva do Léo Godoy que não funciona, não dá pra dizer direito o que é, mas é a parte frágil do Santos ali é a lateral direita, né? Por vezes o Sherman, que tem essa deficiência defensiva, mas apoia bem. Então ali
a lateral direita do Santos e a lateral esquerda são dois extremos, né? Nós tivemos aí o Souza hoje, que é um cara que eu já estou antecipando o comentário dele aqui. Muito seguro, muito firme, apoiou bem, defendeu melhor ainda. É um cara que dá para você criar uma dor de cabeça pro Kleber Xavier ali entre ele e o Escobar. Eu sou mais do Escobar do que o Souza, particularmente, pelas características assim de raça, de garra, de querer mais querer mais ser mais produtivo ali pro time, né? Mas Léo Godoy, gente, não dá, não dá. João Basso, né? João Basso, eu acho que não comprometeu até certo ponto ali, mas achei até que conforme ele foi jogando ali, não foi uma coisa que você diz assim, o erro do Basso, o Santos quase tomou um gol. Eu achei que foi mais do mesmo, assim, para um nível que ele está acostumado, né? Luizão, que entrou no segundo tempo no lugar dele, quase cometeu um pênalti ali, por muito menos que isso a gente vê aí que hoje em dia, né? Tivemos Palmeiras e Flamengo hoje que foi horroroso nesse sentido, 2 pênaltis que não foram pênaltis e foram marcados fazendo uma comparação que o lance do Grêmio contra o Bahia também foi a mesma coisa lá, achei que não foi pênalti aquilo, mas poderia ter feito pênalti. Então eu acho que pro Luizão ali falta um pouco mais um samba-lelê ali, uma experiência para não cometer esse tipo de erro aí. Luan Pérez achei que foi bem, principalmente nas bolas aéreas, né? A gente tinha um problema sério aí de tomar gol de bola aérea. O Luan mostrou essa segurança, mostrou uns cortes de ataque do adversário ali de cabeça. Eu achei bem interessante, mas não foi mais assim, como dizer assim, um destaque do time, né? Souza já falei. Rincon é um cara que ele dá uma segurança mais de marcação ali pro meio de campo, né? Tanto ele quanto o Zé Rafael. Eu achei uma boa partida do Zé Rafael, tá, gente? Eu não sei assim qual que é a opinião de vocês, inclusive o comentário de vocês vai ajudar a gente bastante nessa análise aí pra gente debater sobre isso. Roleiser é um cara que você vê que ele parece que ele tá faltando um pouco mais ali, né? Ele não tem assim cara, tem um controle de bola, tem uma visão de jogo, isso daí é indiscutível, a gente já viu até inclusive em outras partidas. Mas no jogo de hoje parecia que ele estava ali meio amarrado. Eu não sei se por causa da conta do meio de campo ali, mas eu achei que ele podia ter feito melhor, né? Essa foi a impressão que eu tive, pelo menos. Gabriel Bom Tempo entrou no lugar dele ali, também achei que... Cara, teve 2 coisas do Bom Tempo, cara, no segundo tempo que me deixou assim maluco, velho. A bola lá no escanteio, ou lá perto da linha de fundo, já para estar no ataque do Santos, para de repente você alçar uma bola na área ou criar uma jogada no meio, a bola volta no brasão e começa com o Bom Tempo. O Bom Tempo recua no meio, o meio recua para a lateral e a lateral recua para o goleiro. Então assim, sabe, às vezes falta ali um controle melhor, falar assim, olha, estamos ganhando, vamos segurar a bola um pouco mais ali na frente. Barreal acho que não comprometeu, também foi mais do mesmo, não foi assim um cara para se destacar. E o Neymar, né? O Neymar que entrou no lugar dele aí aos 17 minutos do segundo tempo. Eu não sei qual é a percepção que vocês têm do Neymar, gente, mas eu tenho percebido desde a volta dele contra o CRB que ele é um cara que ele não corre, né? Eu não sei se por conta aí da volta da lesão ou se ele está com uma certa falta de confiança. Ele não é um cara que ele se expõe muito na parte de arranque, na parte de correr com a bola. Teve aquele lance no segundo tempo que eu fiquei apavorado, cara. Na hora que ele catou a bola ali pelo lado esquerdo e foi pra cima, que só dependia dele dar o arranque pra ele chegar na cara do gol. E eu falei, vai machucar, cara. Vai dar uma corrida aqui, ele vai machucar. E ele acabou tocando pro Tassiano, o Tassiano fez aquela besteira lá. Mas enfim, assim, é lógico que a gente entende que é tudo um processo, né? Isso daí é tudo um processo que precisa de tempo, né? Precisa muito também aí da colaboração dele com relação a isso, mas eu creio que seja uma coisa de esperar, ver como que vai funcionar. Mas a gente vê o Neymar claramente andando dentro do campo, né? E eu acho que também para se preservar com relação a alguma lesão, alguma coisa que ele possa forçar e romper de novo. Isso aí obviamente está na cabeça do cara, né? Isso não tem como. Guilherme, cara, vamos falar do Guilherme. Meu Deus amado, cara, o que foi aquilo? Olha,
assistindo o jogo assim, na hora que ele recebeu aquela bola na frente do goleiro, eu falei assim, é agora que vem o lance para ele se redimir, para ele, né, tirar a zica. E ele me faz uma coisa medonha daquela, gente, que foi pior que o pênalti perdido contra o CRB, cara, porque ele tava mais para frente ainda. Olhando numa visão mais profundo do campo, assim, parece que ele tentou encobrir o goleiro, mas não tinha como, não tinha espaço para isso. Eu só ter dado um toquinho na lateral que ele fazia o gol. Eu não sei o que ele tentou fazer ali, mas o que ele fez foi medonho, né? Acabou fazendo o gol da vitória no cruzamento do Souza, que foi perfeito na cabeça dele. Eu achei que foi muito importante esse gol pro Guilherme. Inclusive ele deu uma entrevista ali no intervalo do jogo, na hora que acabou o primeiro tempo, né? Foi a entrevista dele me deixou pensativo nesse sentido, de que às vezes a gente esquece muito que o jogador tem aquele aspecto humano. O jogador é um ser humano, né? Como todos nós, como qualquer outra pessoa. E às vezes o lado comercial pensa que o jogador é uma máquina de fazer e uma máquina de ganhar dinheiro. E às vezes não é bem assim. O cara tem os problemas dele, né? A gente tá tendo o Gil aí que tá lá no Rio de Janeiro resolvendo o que ele tem que resolver lá de problema. Não sabemos se vai voltar. Mas assim, até emocionado ali ele ficou, né? Falando que ele teve pessoas que apoiaram ele nesse momento e que isso daí era uma coisa que ia passar. A gente sabe que tudo é fase também. Mas foi bem interessante a entrevista dele, eu gostei. Ele fez o gol da vitória, na verdade, hoje. E achei que foi bem interessante. Então a gente precisa também, às vezes, dar um crédito de confiança ali pro cara ver se ele volta, tal, recuperar aquele Guilherme que era do campeonato paulista, né, que foi artilheiro, e ver como é que ele evolui nesse sentido. Tassiano não fez nada, cara. Tassiano, sinto muito, assim, mas ele, na hora que ele recebeu aquela bola do Neymar, por exemplo, eu vi ele perdendo muita bola, entregando muito passe bobo no meio do campo. E o lance do Neymar, pra mim, ele tinha que ter chutado direto, gente. Não tinha que ter ficado arrumando e tal. E isso daí é uma coisa que, eu não sei, o Tassiano é uma incógnita na minha cabeça. Ainda não dá pra entender como é que o Santos contrata um cara que não mostra uma evolução, né? David Washington também, assim, achei que não foi, assim, um cara pra gente falar, poxa vida, David Washington foi importante, decisivo na vitória. Eu acho que por ele ser um cara de 19 anos, assim, ele entrega muito pouco pela idade dele. Eu acho que ele tinha que ter um trabalho melhor ali específico na parte do ataque. E às vezes não, né? Contra o Ceará, por exemplo, que ele perdeu aquele gol ali. Se ele tivesse dado um toque mais na bola, ele tinha feito o gol da vitória, né? Então é um cara que precisa ser um pouquinho mais trabalhado ali, eu acho. Mas é novo, isso daí, eu sei que com o tempo vem, né? Luca Meireles também, mais do mesmo. Não conseguiu fazer muito assim. Então, pessoal, isso daí foi uma análise assim bem direta, bem resumida, né, do jogo de hoje. Eu achei que foi uma vitória importantíssima. O torcedor sabe como que é sofrido, né? Você acompanha todo o jogo e que nem eu disse no vídeo de abertura. Hoje mais cedo, a gente sempre espera que o próximo jogo vai ser aquela virada de chave. E aí dá pra falar que hoje aconteceu uma virada de chave? Não dá. Uma vitória muito importante, uma vitória fora de casa, 1-0 ali, um placar magro, que se o Santos tivesse uma preparação física melhor, podia ter feito 2-3. Sem muito esforço, né? Mas por que eu não considero uma virada de chave? Como eu disse, com todo respeito, Vitória não é uma referência para você dizer que foi uma vitória com propriedade, né? Algo que você diga assim, poxa vida, agora não, pô. Ganhamos do Botafogo domingo que vem na Vila. O Botafogo já é um patamar um pouco mais elevado. Então, vamos com calma, vamos pezinho no chão ali, jogo a jogo. E eu creio que o Santos vai conseguir sair dessa situação o mais breve possível, né? A gente está aí não saindo do lugar, né? Praticamente o Santos ficou ali parado no mesmo lugar. Ainda tem a Juventude que joga amanhã, que se empatar, volta o Santos para o lugar onde está. E então a situação ainda é difícil, mesmo ganhando, né? Imagina se não tivesse ganho hoje, né? Então, assim, muito bom, né? O torcedor hoje está satisfeito e gostaria do comentário de vocês aí, para que a gente consiga fazer um debate bem legal acerca do que foi o jogo de hoje. Beleza, galera? Um grande abraço para todos e até mais. Fui!